Apocalipse capítulo 1. Versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou repetir. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa palavra foi dita por João, o apóstolo, quando estava na ilha de Patmos, preso, e no dia do Senhor ele recebeu uma visão sobre o que aconteceria no fim dos tempos. Ele teve no livro de Apocalipse uma visão geral, sintética, sobre todos os acontecimentos do fim dos tempos. E a palavra que Deus nos dá através dele e do anjo que lhe revelou todas estas coisas é que felizes ou bem-aventurados são os que leem a palavra desta profecia. Mas não apenas desta profecia do Apocalipse, mas toda a Bíblia. Bem-aventurados os que leem a Bíblia. Nós somos um país de pessoas que não leem. Pessoas que leem o mínimo possível. Pessoas que não se aprofundam em nada. Enquanto na Europa o índice de leitura chega às alturas ao longo do ano, no nosso país é vergonhoso vermos que não há nem 5% de leitores. E os 5% que leem são leitores semi-alfabetizados que apenas leem o básico e não são capazes de fazer uma reflexão sobre aquilo que leem. As igrejas tinham antigamente fortes escolas bíblicas dominicais. Através da escola dominical havia um tempo para ler a Bíblia, havia um tempo para meditar e um tempo para refletir. Mas ultimamente as igrejas têm matado a escola bíblica dominical porque o povo não lê, o povo não medita. Igrejas são construídas com grandes galpões e nenhuma sala, porque o que nós queremos, isto é, como evangélicos, é o show, mas a reflexão da palavra tem ficado a dever. Vamos analisar a nossa própria vida. Depois que o telefone celular foi inventado e agora a famigerada inimiga chamada inteligência artificial, as crianças sequer preparam os seus próprios estudos ou fazem as suas próprias pesquisas. Simplesmente dá-se uma ordem para a inteligência artificial e ela traz a coisa mastigada e muitas vezes errada, porque ela trabalha sob base de dados, mas não faz juízo de valores. Então ela não é inteligência, é uma burra artificial. Porque na verdade ela não passa de um aglomerado de informações e de conexões. Nada substitui a inteligência natural de cada um de nós. E muitos que se valem da inteligência artificial hoje estão vendo as deficiências desta coisa que inventaram. Nunca se soube tão pouco a respeito de tudo como nesta geração. A cada geração o emburrecimento aumenta, mas a Bíblia continua dizendo: bem-aventurados os que leem a palavra.
Se você dedicar tempo à leitura da palavra, muito mais do que a ler livros, muito mais do que escutar ou assistir a podcasts ou vídeos, você será um bem-aventurado. Porque a palavra é fonte inesgotável de transformação do nosso coração. Através da palavra de Deus, nós somos modificados. Através da palavra de Deus, Deus vai mudando os nossos conceitos. E ela é uma fonte inesgotável, onde você lê um texto e depois que lê novamente, ela te mostra mais coisas. Eu leio a palavra de Deus há mais de 55 anos. E na minha leitura da palavra, cada vez que eu a leio, ela se torna mais maravilhosa e me traz novos ensinamentos. Mas é muito triste porque há pessoas que sequer sabem ler. Como que ela vai ler a palavra? Por isso o texto diz: bem-aventurados os que leem e bem-aventurados o quê? Os que ouvem, que escutam a palavra. Então o fato de não saber ler não é desculpa para não ter contato com a palavra. Porque há pessoas que não sabem ler, mas elas podem escutar a palavra. O meu pai ficou cego por causa de uma diabetes muito forte. Nos últimos anos ele não enxergava mais nada. E naquele tempo não havia celular, não havia nada disso. Então o que eu fazia? Eu punha um gravador de fita cassete, ligava o gravador e fazia a leitura dos livros da Bíblia para o meu pai escutar quantas vezes ele quisesse. Então ele punha a fitinha, apertava e ouvia. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E ia embora, até João 21. Aí Mateus, e assim por diante. Meu pai era um bem-aventurado, tão bem-aventurado quanto os que leem, porque ele ouvia a palavra de Deus. Agora, prezado irmão, você sabe ler, e você tem ouvidos para ouvir, mas ninguém pode fazer você ler ou ouvir se você não quiser. Tem que ser uma decisão do coração. Vou fazer da leitura da Bíblia a base do meu crescimento. Lá em nossa casa, os nossos filhos hoje que estão debaixo da nossa autoridade, eles têm o compromisso de fazer a leitura de capítulos da Bíblia e apresentar para nós o relatório. Porque enquanto eles estão nesta idade, nós podemos orientá-los e suprir as suas necessidades espirituais na base do compromisso, da ordem. Amanhã, quando eles ficarem maiores de idade, será da responsabilidade deles, não podemos obrigar. Mas a Bíblia não mente, ela diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. E quando nós não lemos ou não ouvimos a palavra de Deus, a mentira vai crescendo. Se vocês que usam o celular virem nos réus e nos vídeos que são apresentados tanto no YouTube quanto no Facebook e em outras mídias, os mormons estão crescendo assustadoramente. Pessoas que falam mais ou menos a nossa linguagem, apresentando o livro de Mórmon como se fosse a solução para as pessoas, e o número de conversões dentro da igreja Mórmon cresce assustadoramente. Por quê? Desconhecimento desse livro. Porque estão dando ouvidos e créditos à mentira. O mormonismo nada mais é do que uma seita idólatra de um suposto anjo que apareceu a um falso mártir, dizendo de uma ilusória tribo de Israel que se perdeu e foi morar nos Estados Unidos, e de que todos nós somos deuses.
E que o nosso ideal quando formos no céu é termos muitas mulheres e sermos cada um de nós um Cristo para um planeta. É isso que é mormonismo. Mas como ele vem enfeitado, vem bonito, vem bacana, as pessoas estão comprando porque não conhecem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer: nem que um anjo do céu ou nós venhamos e preguemos um outro evangelho diferente do que foi revelado, se nós fizermos isso, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, porque a única palavra que salva, a única palavra que liberta, a única palavra que transforma é esta aqui, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não adianta ter 500 versões da Bíblia em casa e não ler nenhuma. Temos que ler a palavra. Bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem a santa palavra de Deus. Irmãos, vamos fazer isso? Vamos ler a palavra? Vamos nos consagrar diante de Deus e fazer da nossa Bíblia não apenas um livro bonito para vir para a igreja ou para enfeitar a nossa biblioteca, mas vamos fazer da palavra de Deus a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe. Amém.